que eu não posso deixar a gravação ficar com mais de 30 minutos, porque senão fica, o vídeo fica muito pesado e aí eu fico com dificuldade de editá-lo. Muito bem. Então, o 174, que é o artigo que estabelece a regra relativa à prescrição tributária, ele fala da interrupção da prescrição. É possível interromper a prescrição? Sim, veja. E o que interrompe a prescrição? Interromper é devolver integralmente. Então, veja. Diz o artigo 174, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe. Dizia aqui, 1. Pela citação pessoal pelo devedor. Era assim. Com a lei complementar 118 de 2005, não é mais assim o inciso 1. O inciso 1 é pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. Então, e o despacho do juiz por seu turno retroage a data da distribuição. Então, a Fazenda Pública, ela vai interromper o prazo prescricional no momento em que ela distribuir a ação. Porque o despacho do juiz que ordena a citação interrompe, mas esse despacho retroage pela norma processual civil, a data da distribuição. Entendeu? Então, no momento em que a Fazenda distribuir a execução fiscal, ela interrompeu o prazo prescricional. Muito bem. Agora, o fato dela interromper o prazo prescricional está fazendo com que tudo esteja resolvido? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque nós temos uma outra prescrição que nós temos que nos reportar, que é a chamada prescrição intercorrente. Veja só, a prescrição intercorrente, senhores, ela vai se dar na forma do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980. Veja, o artigo 40, ele tem a seguinte redação. Vejam. Vamos supor, a Fazenda Pública entrou com a execução fiscal. Então está interrompido o prazo prescricional, certo? Certo. Muito bem. Então ela tem 5 anos, mas ela tem mais 5 anos, a partir do ajuizamento ela tem mais 5 anos. Muito bem. E nesse processo vai ter um trâmite. Durante esse trâmite, não está em curso o prazo de prescrição. A rigor. A prioristicamente. Por quê? Por quê? Porque o credor está diligenciando no sentido de encontrar os bens do devedor. Encontrou os bens do devedor, fez uma penhora, certo? Vai ser, poderão ou não ser oferecidos embargos, etc. Mas não está mais correndo o prazo de prescrição, porque foi feita a constrição judicial dos bens do devedor. Agora vamos imaginar, e que isso acontece muito no Brasil, é que distribuída a execução fiscal, você não encontra o devedor. Ou encontra o devedor, mas não encontra os bens. Ou muitas vezes você não encontra nem o devedor, nem os bens. O que acontece? Veja, o que satisfaz... Veja, a gente tem que pensar o seguinte, o que é uma ação de execução? Isso nós vamos enfrentar esse semestre ainda. A ação de execução fiscal e seus embargos. Mas antes de enfrentar tudo isso com bastante vagar, eu quero lhes dizer o seguinte, vejam só, o que é uma ação de execução? Uma ação de execução, senhores, é uma ação na qual o credor exequente ingressa forçadamente no patrimônio do devedor executado. Você só pode ingressar forçadamente no patrimônio de uma pessoa se você é detentor de um título executivo. Só tem 2 tipos de título executivo no Brasil, o judicial e o extrajudicial. Veja, um título executivo judicial é uma sentença judicial transitada em julgado. É um título executivo
judicial. E o que é um título executivo extrajudicial? Qualquer documento previsto pelo Código de Processo Civil, elencado no artigo um minutinho, por favor. Elencado na Lei Processual Civil, no artigo 784 do Código de Processo Civil, que elenca os títulos executivos extrajudiciais. Diz assim, olha, são títulos executivos extrajudiciais. Começa fazendo um elenco. Então diz, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e o cheque. E aí vai. Daí para frente vai. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, etc, etc. Até que chega lá no inciso 9 e diz assim, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Então, a CDA, a certidão da dívida ativa, é um título executivo extrajudicial. E se eu tenho um título executivo extrajudicial, eu posso pedir ao juiz que cite o devedor para pagar a dívida, no caso da execução fiscal, em 5 dias, sob pena de ver penhorado o rendimento de seus bens. E a Fazenda Pública vai fazer esse pedido. Muito bem. Aí chega lá, não encontra o devedor, não encontra os bens, ou encontra o devedor, mas não encontra os bens, ou não encontra nenhum nem outro. Muito bem. Aí, o que diz o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais? Ele diz, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrado os bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Muito bem. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado os bens penhorados, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, e esse prazo é de 5 anos, o juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição e decretá-la de ofício. Que tipo de prescrição é essa aqui, senhores? Essa é a chamada prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é a prescrição que ocorre pela inércia do credor. Ou seja, o processo ficou no arquivo paralisado por 5 anos. É a mesma coisa que ocorre quando a Fazenda deixou de ajuizar a execução fiscal no prazo legal. Porque o direito não socorre aos que dormem. Né? Dormientibus non socorre ius. Ou seja, camarão que dorme, a onda leva. Ou seja, o decurso de um lapso de tempo, ele serve para extinguir conflitos. A Fazenda Pública não pode deixar o processo dormindo no arquivo, não. Se ficar dormindo no arquivo, vai ocorrer a chamada prescrição intercorrente. Não poucas vezes já tive processos meus em que houve o decreto de prescrição intercorrente, porque o processo ficou paralisado no arquivo por 5 anos. Veja, a Fazenda Pública ela tem um aparato de possibilidades para poder interromper esse curso dessa prescrição. Mas, se ela não se utilizar corretamente, ela vai ver o seu direito perecer, né? Então, veja só, eu trouxe mais um julgadozinho aqui, de um RESP, em que o tributo foi declarado e não foi pago. Prescrição, termo inicial, constituição do crédito, entrega da declaração, prescrição quinquenal. A declaração de débitos é um modo de constituição do crédito, dispensada qualquer outra providência. A partir desse momento tem início o cômputo da prescrição quinquenal. Está constituído o crédito tributário, corre o prazo de prescrição de 5 anos. As cláusulas interruptivas da prescrição eu já falei, e falei também que o que acontece?
a interrupção da prescrição pela citação ou pelo despacho do juiz que ordena a citação. Antigamente, era, antes da Lei Complementar 118 de 2005, era a citação que interrompia. Mas essa citação retroagia a data da distribuição. Hoje é o despacho do juiz que interrompe, mas essa interrupção retroage a data da distribuição. Então, retroage a data do ajuizamento, sem dúvida nenhuma, entendeu? Sempre haverá essa retroação. Ou seja, no momento que a Fazenda Pública distribui a execução fiscal, está interrompida a prescrição. Também pode ser interrompida por protesto judicial. É uma ação. A Fazenda Pública pode entrar com uma ação de protesto. É um protesto judicial, não é o extrajudicial, não. É o protesto judicial. A Fazenda Pública também pode mandar a CDA, a certidão da dívida ativa, já que ela é um título de crédito, um título executivo extrajudicial, ela pode ser levada a protesto também. Não poucas vezes hoje as fazendas públicas têm protestado as certidões da dívida ativa. Isso é uma prática aqui de 10 anos para cá. Agora, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, veja, também outra forma de interromper é a citação por edital. Às vezes o sujeito não acha e tal, a fazenda pede citação por edital. Não vejo eficácia na citação por edital. Por quê? Porque o que satisfaz um crédito é o patrimônio. Você precisa achar, o credor precisa achar o patrimônio do devedor. Nem necessariamente precisa achar o devedor. Veja, é uma questão interessante. Você não achou o devedor, mas o cara tem um apartamento aqui em Santos. Você vai fazer o quê? Você vai pedir o arresto do apartamento. Depois você vai pedir a conversão, a citação por edital e a conversão do arresto em penhora. Aí o juiz vai nomear um curador à lide que vai oferecer embargo por negação geral, porque não teve contato com a parte. E aí o que vai acontecer? Com a conversão do arresto em penhora, esse apartamento vai ser levado a leilão. E vai ser leiloado. Alguém vai arrematar e o dinheiro vai satisfazer o crédito da fazenda. Veja, não achei o devedor, mas achei os bens dele. Não tem problema nenhum não achar o devedor. O problema é não achar o devedor nem os bens. Porque aí, veja, se eu não acho o devedor, não acho os bens, o processo vai para o arquivo. E se o processo ficar no arquivo 5 anos, ocorrerá a prescrição intercorrente. Agora aqui, se você encontrou os bens do devedor, não tem problema nenhum. Pede o arresto e a citação por edital, e aí a transformação do arresto em penhora. Outra coisa também é que acontece muito na vida dos advogados é que o sujeito chega lá com uma certidão da dívida ativa lá, ou com uma execução fiscal e fala: doutor, isso aqui é um absurdo, isso aqui está prescrito, porque, veja só, isso aqui tem mais de 15 anos, como é que pode estar cobrando isso aqui de mim? Eu falei, Aí você olha lá, o cara tem 3 pedidos de parcelamento, que o cara foi lá, pediu parcelamento, pagou 1, 2, 3, parou de pagar. Aí depois o cara foi lá, pediu outro parcelamento, pagou 1, 2, 3, deixou de pagar. Cada vez que ele vai lá e pede parcelamento, interrompe o prazo de prescrição, senhores. Veja, se o devedor reconhece a dívida e pede o seu parcelamento, isso é um ato inequívoco do devedor que interrompe a prescrição. Entendeu? Nos termos do inciso 4 do artigo 174. Qualquer ato inequívoco do devedor, né, que implique em reconhecimento da dívida. Isso interrompe, isso é cláusula interruptiva. Está no 174, inciso 4. Veja o que diz o 174, no 174, estou aqui não na Constituição, no Código Tributário Nacional.
Vejam o que diz o 174, inciso 4. Ele diz: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. E o parágrafo único diz: a prescrição se interrompe, inciso 4, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, se o devedor reconhece a dívida, isso é uma cláusula interruptiva da prescrição. E o sujeito fala: mas está prescrito. Não, não está prescrito. Porque se ele foi lá e reconheceu a dívida, isso foi uma cláusula interruptiva de prescrição. Uma súmula do antigo Tribunal Federal de Recursos. O Tribunal Federal de Recursos, ele foi extinto, porque na verdade ele foi substituído pelo atual Superior Tribunal de Justiça. Então nós temos a primeira instância, a segunda instância, que são os tribunais, e a terceira instância no Brasil, que é o Superior Tribunal de Justiça. E uma quarta instância, que seria o Supremo Tribunal Federal. Mas tem um limite institucional aí, né? Tem um limite institucional. Então, mas já era uma súmula do antigo Tribunal Federal de Recursos, já extinto, mas sempre egrégio, tribunal, que dizia que o prazo de prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. Quer dizer, interrupção, isso tem uma palavra que tem uma precisão técnica em direito. O que é interrupção? É devolução integral do prazo do prazo previsto em lei, né? Aqui uma outra jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido aqui de que a retificação da declaração por parte do contribuinte, né, tem a mesma natureza de confissão de dívida para efeito de interrupção do prazo prescricional. Então o sujeito vai lá, faz uma retificação da declaração dele, está interrompendo o prazo prescricional também. Aqui é o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, que é a prescrição intercorrente sobre a qual já havíamos nos reportado, né? E vejo a súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Matéria sumulada. E a outra súmula do STJ. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Antes da propositura, veja, desde a data da constituição definitiva do crédito tributário, já está em curso o prazo prescricional. Enfim, aqui mais um acórdão do STJ, do ministro Humberto Martins, de que realmente, tanto pela citação quanto pelo despacho do juiz, essa interrupção retroage à data da propositura. Então a distribuição da ação é que é o marco divisor, né, que vai determinar se houve ou não a prescrição. E essa outra jurisprudência aqui é também... Essa aqui é no sentido de que a lei anterior, né, quando você tinha a lei anterior, você tinha que somente a citação pessoal do devedor. Então você tem que ver a dívida e a execução fiscal, quais são as datas. Porque anteriormente a lei complementar 118 de 2005, que alterou o artigo 174 do CTN, você tem que somente a citação era que ela interrompia o prazo de prescrição. Antes da citação, não havia interrupção. Então, às vezes, a fazenda ficava bobeando lá. Passavam-se anos e a empresa não estava nem citada. Aí, quando foi citada, tinha mais de 5 anos entre a data da constituição definitiva e a data da citação. Você tinha uma prescrição aí, que podia ser arguída. E aí tem uma outra questão, que é, por exemplo, vem uma execução fiscal contra uma empresa.
E aí, o que acontece? Lá pelas... Tá em curso esse prazo de prescrição. Aí a Fazenda Pública resolve incluir o sócio. Quando ela inclui o sócio, veja, então tem um prazo que está superior a 5 anos entre a data da constituição definitiva e a data da inclusão do sócio. Então terá ocorrido a prescrição em relação ao sócio que foi incluído. Esse sócio vai dizer, não, você prossegue a execução contra a empresa, mas contra mim não, porque terá ocorrido a prescrição em relação ao sócio. Veja, quando foi distribuída a execução, ela não estava contra o sócio, ela estava só contra a empresa. Lá pelas tantas, que se resolveu incluir o sócio. Tudo bem, incluiu o sócio, mas tem mais de 5 anos entre a data da citação do sócio ou hoje mesmo, do despacho do juiz que incluir o sócio. Entendeu? Se houver um prazo superior a 5 anos, terá ocorrido a prescrição. E aí, nesse caso, não vai retroagir a distribuição. Porque, veja, quando da distribuição, o sócio não foi citado porque não havia sido requerida a citação do sócio. Somente passados anos e anos é que foi a Fazenda resolver incluir o sócio. Aí inclui. E se tem mais de 5 anos entre a data da inclusão do sócio e a data da constituição definitiva do crédito, eu tenho uma situação de prescrição. Veja, está aqui um acórdão do ministro Humberto Martins, né, que diz que firmou-se na primeira sessão desta corte entendimento no sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, a prescrição se decorridos mais de 5 anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal. Veja, a jurisprudência no sentido de que não existe nada que seja imprescritível a rigor. Falando-se em termos de direito civil, né? Direito tributário, direito administrativo. O direito criminal tem alguns crimes que são imprescritíveis, né? Mas os crimes imprescritíveis serão os crimes contra a humanidade. Os outros crimes prescrevem todos, senhores. A maioria dos crimes prescreve. Bom, os do Lula vão prescrever todos, com certeza absoluta. Podem ter certeza disso, né? Então, basicamente, é isso que eu tenho que lhes dizer. Deixa eu encerrar a gravação aqui e vou abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.